Nos últimos meses eu comecei a utilizar um aplicativo para bloquear alguns outros aplicativos no meu celular. E eu sei que nativamente o telefone ele já pode até fazer isso já, mas eu queria algo que fosse um pouco mais forte, que fosse mais intenso. E aí eu baixei esse aplicativo, eu vi até referência de uma outra pessoa usando, eu gostei, eu falei, vou testar e vou usar. E desde então que eu baixei esse aplicativo e comecei a bloquear outros aplicativos, mas principalmente falando aplicativos de mídia social, eu comecei a utilizar incrivelmente menos o Instagram. Eu passei a bloquear esse, essa plataforma diariamente e isso se tornou um uso praticamente comum para mim, sendo que durante o dia eu nem abro o Instagram. E se eu abro, eu preciso ir no aplicativo, desbloquear ele entre um intervalo mínimo de 5 minutos e um intervalo máximo de 15 minutos. E aí, depois desse desbloqueio que eu faço, ele permite que eu use, mas logo depois ele já corta. Então teve até uma situação que eu estava querendo ver uma publicação e eu falei, cara, eu vou ver muito rápido ali mesmo, coisa de 5 minutos. E aí eu percebi que logo quando eu abri os 5 minutos, apareceu uma publicação que eu achei interessante, aí eu vi, curti, aí daqui a pouco eu fui de novo para baixo. Enfim, quando eu fui ver, eu falei, caramba, peraí, olha, já está passando o tempo do que é para eu fazer realmente. E aí eu falei, caramba, quando eu fui ver, quando eu acabei de fazer a ação que eu deveria e consegui fazer, o aplicativo bloqueou. Eu falei, olha só, tá vendo? Foram só 5 minutos, mas como 5 minutos passou rápido o suficiente, que poucos movimentos ali já fez eu quase me perder. Então o aplicativo foi muito bom, porque ele avisou, olha, você tem praticamente ali, né, pouco tempo para poder ser bloqueado. E aí eu já lembrei, já fiz o que eu precisava fazer e exatamente foi um tempo muito bom. Então, eu percebi que hoje o Instagram, ele é como se fosse um, vamos dar um nome assim, um shopping, certo? O shopping, ele é o quê? Você entra lá e você tem lojas, você tem a praça de alimentação, você tem cinema, enfim, e ele é um lugar onde você passeia, certo? Claro que existem vários tipos de passeio, mas falando específico do shopping, você entra lá e você anda livremente ali pelas lojas, você anda ali para poder, enfim, passear. E não necessariamente você precisa comprar as coisas, certo? Mas você entra nas lojas, você passeia ali e tem a praça de alimentação, certo? Então é aquele barulho, um monte de gente conversando. E as lojas, as pessoas praticamente ali, né? As lojas não ficam compre, compre, né? Claro que tem as promoções que às vezes ficam em evidência ou não, mas você escolhe entrar na loja ou não, certo? E o Instagram ele é mais ou menos assim. Você tá lá navegando e de repente aparece um anúncio. Depois você passa, novamente vê as publicações ali que você quer, dá uma curtida e às vezes comenta ou não, manda para alguém, mas logo depois vem um outro anúncio. Então, é como se fosse isso mais ou menos. Mas, claro que eu estou fazendo de uma forma muito resumida aqui, né, esse comparativo com o shopping, né? Mas é só para fazer essa analogia de forma simples, para você poder entender o que está se passando com a minha forma de usar o Instagram. Porque, claro, a gente sabe que lá no início ele era uma rede social para você usar para publicar as suas fotos. E as fotos seriam fotos de passeio, ou suas fotos no geral. Eu acho que no começo a ideia era para ser somente como se fosse o seu mural digital assim de fotos. E até aí, lá no começo, fazia muito sentido. Tanto que a gente começou a ficar prestando atenção para não ficar se expondo, marcando os lugares e coisas assim. Mas no decorrer do tempo, chega outro aplicativo, não sei quanto tempo depois, mas chega outro aplicativo e aí esse aplicativo vem e o que, que ele faz? Esse aplicativo ele arrebata, vem com tudo, que é um aplicativo focado em vídeo. E no começo, esse aplicativo também ele teve uma má fama, que era um aplicativo de dancinha, o famoso TikTok. Só que hoje eu vejo que esse aplicativo ele se tornou mais um lugar hoje de busca para você encontrar alguma coisa ali e são dicas rápidas. Parece que então o TikTok ele se encontrou, vamos dizer assim, né? Mas eu não acho que seja só isso, né? Porque depende muito do criador, depende também do seu algoritmo, depende do quanto você utiliza ali a plataforma, que ele vai te entregar mais do que você vê para que você passe mais tempo consumindo e tempo na plataforma também. Então,
As plataformas competem pela sua atenção. Então, se você passa mais tempo, por exemplo, no lugar ou no outro, a plataforma tem acesso e fala assim, olha, a gente precisa então prender mais a atenção daquela pessoa ali com algum outro conteúdo que ela queira ver. Então, vamos fazer o algoritmo trabalhar intensamente para que aquela pessoa veja o que a gente quer que ela veja, porque se ela está gostando daquilo, vamos entregar outro conteúdo. Lembra que eu falei agora há pouco, que eu entrei para fazer um negócio e logo no primeiro apareceu de cara um negócio que eu gostei, curti, e quando eu fui ver eram 5 minutos, mas eu já estava quase me perdendo do foco principal ali. E aí, quando então a gente vê que o Instagram lá no começo era essa rede social de fotos, depois com a chegada do TikTok, ele se adaptou muito e mudou. Então hoje ele é um lugar, parece que, para você simplesmente existir e passear digitalmente. Ele é uma plataforma quase que, eu vou colocar assim, no aspecto profissional, ele é meio que obrigatório. Olha só, parece que agora eu estou me contradizendo, né? Não é isso, mas presta bem atenção. No aspecto profissional, você precisa existir, não é uma regra, mas é importante você existir digitalmente, mesmo que seja só para ter a sua conta ali, o seu arroba ou alguma coisa assim parecida. Por quê? Porque as pessoas vão pelo menos conhecer você. E quantos lugares que talvez você não conhece, você já viu alguma coisa porque você viu ali alguém falando daquele lugar. Claro, pode ser que algum lugar não exista digitalmente, mas eu acho muito difícil isso. E aí com isso você vai lá, você descobre, você fala assim, olha, quando eu for visitar aquele local, eu quero conhecer aquela loja ali, quero conhecer aquelas pessoas, porque caramba, no digital foi, olha, fizeram muito bem. Então tem essa jogada, certo? Agora, tem uma outra coisa também, que é assim, com o passar do tempo, toda plataforma ela vai se adaptar, toda plataforma ela vai ter ali a sua adaptação. Como eu falei, o TikTok no começo ele era um aplicativo, né, como a gente conhece, de dancinha, mas hoje eu acho que já não é tanto, por mais que ele seja ainda muito forte é como se fosse a marca do TikTok, né? Mas eu acho que ele já mudou, na minha visão, eu acho que ele já mudou bastante. E o Instagram também. Ele hoje, ele parece que não é mais aquela plataforma de antes. Não é mais, não é mais. Hoje o Instagram, ele compete pela sua atenção. Intensamente ele compete pela sua atenção. E a ponto de você passar um tempo ali e você não perceber o tempo. Além de que eu vejo um movimento de pessoas que tem passado a utilizar menos o Instagram. Eu mesmo estou utilizando menos o Instagram. Porque para mim ele tá cansativo, tem muito conteúdo às vezes repetitivo, tem excesso de anúncio. É às vezes uma coisa chamada performance que você precisa ali performar o seu conteúdo, ter um certo impacto, porque do contrário, e óbvio, ele vai sumir em um dia e tudo bem que as coisas elas são variáveis dentro de cada plataforma. Só que às vezes é um esforço muito grande para pouco resultado. Quando eu digo pouco resultado, é interpretativo, né? Porque cada pessoa vai ter ali o seu parâmetro de resultado. Às vezes pode ser muita curtida, às vezes pode ser muito comentário. Mas vamos parar para ver mesmo. Eu acho que só curtida é como se fosse um ego, né? Que nem faz mais diferença tanto. Agora, comentário e as pessoas compartilharem, indicar, eu acho que isso é realmente uma grande relevância. Então, se fosse parar para ver, você prefere mais curtida ou comentário, né? Então, mesmo assim ainda, a gente sabe que cada hora o Instagram está mudando alguma coisa, ele está sempre modificando e parece que se tornou assim, um lugar que você não sabe mais o que é para fazer. Você só sabe assim, cara, eu tenho que publicar hoje e conseguir o resultado de hoje. Amanhã vai ser uma nova publicação. E esse é um ponto também, porque quando você faz muito esforço e você às vezes não vê resultado, dependendo, isso causa uma certa frustração. E as pessoas que utilizam o Instagram com esse objetivo de performance é complicado, porque não tem como comparar, claro, mas, por exemplo, aqui no YouTube, você tem um conteúdo um pouco mais perene, um conteúdo que dura um pouco mais. Então você às vezes vê vídeos de anos ou meses atrás e que faz sentido para você hoje, como já no Instagram, alguma coisa que talvez está publicada há muito tempo atrás já não faz mais sentido. Até mesmo é curioso pensar que assim, quando você publicar algo hoje no Instagram, se as pessoas não viram praticamente, isso na minha visão, aproveite que já não vão ver mais. Agora, aqui no YouTube, é um pouco mais fácil de alcançar ali. Eu acho que esse conteúdo um pouco mais perene, esse conteúdo que tem um pouco mais de longevidade, certo? Então,
esse meu experimento, esse meu teste que eu estou fazendo, está sendo muito útil para mim, bloquear o aplicativo e usar cada vez menos. Só que eu falo para vocês, quando eu abro hoje o Instagram, é para poder ver uma coisa ou outra e logo depois eu já fico meio que enjoado e saio. É um negócio muito assim, é o oposto agora. Quase que eu não preciso depender do aplicativo me lembrar que eu tenho que sair. Porque eu passo um tempinho e falo, ah, beleza. Mas eu não sei você. Quero saber a sua opinião, quero saber o que, que você é, tem aí de uso do Instagram, se você também tem essa sensação, ou se sou só eu. Ou será que a plataforma realmente mudou e é a gente que quer uma coisa do passado? O que, que você acha que é? Deixa aqui o seu comentário, porque cada um vai ter a sua opinião, o seu ponto de vista, mas assim como foi no meu último vídeo que eu publiquei, que teve alguns comentários, a gente continuou trocando alguma ideia ali, nesse também eu quero saber. Reforço, né? Sempre com respeito, sempre mantendo ali esse respeito, porque cada um tem uma opinião e não tem o certo e errado, né? Porque cada um tem ali a sua vivência, mas deixa aí o seu comentário para a gente poder continuar trocando essa ideia, que vai ser muito legal. E assim, eu imagino que o Instagram ele vai continuar, só para concluir, né? Eu imagino que o Instagram ele vai continuar sendo relevante de alguma forma, porque hoje ele ainda é aquela plataforma, por exemplo, o TikTok, eu não uso hoje o TikTok, então não sei como ele é, mas eu só sei que ele é vídeo, né? Não tem como você publicar apenas um texto, né? Um carrossel necessariamente como no Instagram, né? Que você não precisa fazer um vídeo ali. Posso estar enganado, certo? Então já tem a ciência disso. Mas é, ainda a plataforma hoje que é um pouquinho mais eclética, mas que ela já perdeu muito a força, mas tem sim a sua força ainda, é o Facebook, onde você pode publicar só texto, você pode publicar só foto, né, fazer carrossel ali, publicar vídeo, fazer live também. Na verdade, fazer live eu não sei como que está lá, né, mas naturalmente hoje as pessoas usam mais o Instagram para fazer as publicações, mas você precisa de um vídeo, você precisa ali de alguma imagem para você publicar, não dá para ser uma publicação neutra, né, somente texto. E aí onde tem no caso Twitter, né, que ninguém chama, quer dizer, que na verdade não é mais Twitter, né, é X, mas tem o Threads no caso. E aí já são outras plataformas, mas que também lá permite você publicar a foto, permite você publicar vídeos e quase que hoje todas as plataformas estão muito parecidas. Então é isso. Eu quero saber aí a sua opinião. Deixa aqui nos comentários para a gente continuar trocando alguma ideia, porque eu acho que eu não sei o que, que vai ser para mim do uso do Instagram no futuro. Mas eu acho que eu só não apago a minha conta por uma questão mesmo profissional. Mas você? Deixa aqui no comentário, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.